Bom, então a gente chegou em mais uma etapa da jornada, o terceiro tópico, que é o caminho dos desafios. E ela fala aqui sobre encontrar ogros e dragões. É muito interessante porque nesse pedaço a Maureen Murdock fala que é o momento em que então começa a aventura no mundo, porque nessas primeiras etapas a gente estava falando muito de como uma percepção interna acontece do feminino, a percepção interna do masculino, a percepção interna dos papéis das mulheres e dos papéis dos homens no mundo. E aqui, quando a gente chega nessa terceira etapa da jornada, é quando a mulher vai para o mundo para poder começar a enfrentar os desafios. E aí, logo de cara, o grande desafio, o maior desafio, é o desafio cultural, é o desafio da sociedade, é o desafio que está o tempo inteiro dizendo que sim, você pode, sim, você consegue. Tudo uma questão de mérito, mas você vai ganhar menos porque você é mulher, mas você vai ter menos oportunidades de trabalho porque você pode a qualquer momento engravidar. Então, a gente encara esse tanto de desafios no caminho. Esses desafios colocam a mulher diante de questões muito importantes, que é o confronto entre ser a cuidadora e ser independente. E aí a mulher entende e começa a aprender que uma das coisas que é esperado dela é que ela esteja ali e que ela antecipe a necessidade de todos e que ela saiba o que todo mundo precisa e acabe ficando nos bastidores, vendo que todos estão cuidados e que estão saindo para realizar os seus sonhos e ter o sucesso no mundo, e ao mesmo tempo ela fica para trás. Tem uma frase aqui no livro que a Maureen Murdock traz um ponto que eu acho super importante. Ela fala o seguinte: enquanto as mulheres aprendem, a antecipar os desejos conscientes e inconscientes de todos que estão à sua volta, ela acredita que também os seus desejos e anseios vão ser cuidados. Quando a mulher descobre que as suas necessidades não estão sendo consideradas, ela sente que algo está errado com ela. Ela, na verdade, pode até sentir-se envergonhada de ter tais necessidades. E aí, alguém se reconhece com essa frase? Alguém aí já se sentiu assim, percebendo que está o tempo inteiro atendendo a demanda das outras pessoas e aí de repente quando as suas próprias demandas não estão sendo consideradas, acha que o problema está em si? Isso não é só uma questão da vida privada, mas até isso é uma construção social e cultural que está posta. E é disso que a Maureen Murdock fala no momento em que a gente tem que fazer aí o caminho das pedras, o caminho dos desafios. A gente tem que entender que os nossos desejos, eles não são considerados, os nossos desejos, eles sequer existem. E a gente passa, então, a conviver com esse sentimento de culpa e de ansiedade constante, porque a gente sente necessidade de suprir os nossos próprios desejos e as nossas próprias vontades. No entanto, a gente não acha que isso é certo, que isso é um direito nosso. Especialmente, principalmente e fundamentalmente se você ocupa o lugar de mãe. Aí então é que você é completamente desconsiderada, nada do que é o desejo seu de realização importa mais, porque você tem que colocar os interesses dos seus filhos em primeiro lugar. Muitas mulheres que têm, como eu, por exemplo, um anseio e um desejo de realização na sua própria carreira, a gente enfrenta esse grande dilema de como é que a gente vai equilibrar a nossa vida pessoal dentro de casa e a nossa vida no mundo coletivo de trabalho. Isso é uma coisa que está tão enraizada de uma maneira tão perversa que nas entrevistas de trabalho a gente escuta pessoas perguntarem: você tem filhos? Tá, mas quem vai cuidar dos seus filhos quando você estiver trabalhando? Como se os homens não tivessem filhos. E quem vai cuidar dos filhos dos homens quando eles estiverem trabalhando? Eu até hoje não sei se essa pergunta é feita para os homens. Eu acredito que não.
imagino que sempre acaba caindo no colo da mulher, tanto a responsabilidade quanto o obstáculo, né, de que a gente tem que provar que sim, a gente vai priorizar o trabalho em detrimento dos filhos, como se fosse possível fazer uma escolha dessas, como se isso não afetasse o nosso psiquismo, né, a nossa saúde, e como se o cuidado com os filhos fosse uma coisa menos importante, menos valiosa do que o trabalho, especialmente como se a gente fosse incapaz de dar conta de fazer as duas coisas. Eu fiz uma anotação aqui, minha, que diz assim: aqui a jornada encontra um desafio coletivo de mudança de paradigma e cultura, e a luta passa a ser de todas. Aqui a jornada encontra com os feminismos, no plural, porque a gente não pode considerar que existe um único tipo de feminismo. Esses problemas que nós enfrentamos, eles são diversos, assim como somos diversas. A Maureen Murdock usa nesse capítulo do livro, ou nessa etapa da jornada, o mito de Eros e Psique para poder explicar um pouquinho sobre como é esse processo de desenvolvimento. E a gente poderia aprofundar, eu amo trabalhar com essa história de Eros e Psique, porque é uma excelente oportunidade da gente separar a história de Eros e Psique da relação da mulher com o amor e falar sobre como a jornada de Psique é uma jornada de heroína e é uma jornada onde ela enfrenta todos esses desafios que fazem parte dessa terceira etapa da jornada e acaba conseguindo se transformar em uma deusa, né? Ela deixa de ser mortal e ela passa a ser uma deusa. Na verdade, do meu ponto de vista, a jornada de Psique é a jornada de Afrodite, né? Então, Psique e Afrodite são duas facetas do mesmo personagem dentro dessa história. E a gente vai assistindo na história como Psique vai se desenvolvendo através das provas que a própria Afrodite coloca para ela, para que ela possa então ocupar o seu lugar no Olimpo. É uma história maravilhosa para a gente aprofundar. Infelizmente não cabe no espaço dessa série aqui, mas fica aí mais uma coisa que a gente pode usar para trabalhar e aprofundar. Daria para fazer um curso completo só sobre o mito de Eros e Psique, inclusive porque é um dos únicos mitos que retratam de fato uma jornada completa. Vou encerrar aqui e a gente volta no próximo episódio com a quarta etapa da jornada da heroína. Até lá!